Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, quando agora vamos ler a Tua palavra, sabemos, Senhor Deus, que temos total necessidade, total carência, que o Teu Santo Espírito nos oriente, que o Teu Santo Espírito nos conduza e nos ilumine os olhos e o coração para crermos no que a Tua palavra diz. Peço ao Senhor nesse instante que conduza toda a nossa atenção para a Tua palavra, que nós não nos desviemos agora com nenhuma preocupação, com nenhuma situação, mas agora focados estejamos na palavra do Senhor. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós temos visto até aqui, do versículo 17 em diante, que Deus haverá de recompensar os seus santos, os seus servos que viveram nessa vida de acordo com a vontade dele. Nós vimos que haveremos de ser recompensados pelo Senhor por termos vivido de acordo com a palavra de Deus, versículo 17. Também vimos no versículo 18 e 19 que outro motivo pelo qual seremos abençoados por Deus na glória eterna é por termos nos apartado dos ímpios, por termos vivido de forma apartada dos ímpios, não nos congratulando com as coisas erradas que eles fazem. O terceiro motivo, vimos semana passada, é por termos perseverado na fé. E nós precisamos perseverar na fé em Cristo Jesus. Mostrei para os irmãos que perseverar na fé não significa nunca cometer erros, mas sim viver uma vida, procurar viver uma vida afastado dos erros, do pecado, mas se eles acontecerem, devemos nos abrigar em Cristo Jesus e confiar na obra de Cristo, confiar no sacrifício de Cristo. Hoje, encerrando esse bloco da carta e já partindo para o final mesmo da carta, né, teremos apenas mais 2 versículos nos próximos domingos. Encerrando esse bloco da carta, onde Judas fala sobre o julgamento de Deus sobre os santos e ele haverá de recompensá-los. O quarto motivo, a quarta razão pela qual haveremos de ser recompensados por Deus, os santos haverão de ser recompensados por Deus, por terem se compadecido dos pecadores. Essa é a quarta razão, por terem se compadecido dos pecadores. Olha o que diz a palavra de Deus. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, encerrando a sua exortação aos irmãos, Judas continua mostrando que o verdadeiro crente está genuinamente envolvido com o bem espiritual das pessoas. Um crente verdadeiro, ele está preocupado com o bem espiritual das pessoas que estão ao seu redor. E aqui Judas divide em 2 grupos essas pessoas, com as quais nós devemos estar genuinamente envolvidos e preocupados com o bem delas, com o bem espiritual delas. E esses 2 grupos são os irmãos na fé, que estão enfraquecidos, e também os pecadores não convertidos. Não que você não deva se preocupar com algum irmão, com alguma irmã que esteja mostrando saúde espiritual. Não que você não deva se preocupar com irmãos maduros na fé. Sim, nós devemos nos preocupar uns com os outros. E a melhor maneira de fazermos isso é orando por eles, é intercedendo por eles, para que Deus mantenha-os firmes. Mas aqui Judas, ele trata primeiramente
dos que estão fracos na fé. E ele os descreve como alguns que estão na dúvida. É possível entre nós haver pessoas assim, crentes que estão fracos na fé e estão duvidosos, estão abrigando dúvidas em seu coração. E nós precisamos entender que a fraqueza espiritual, ela pode ser causada e constatada por vários fatores. Pode ser por desinteresse pela palavra de Deus, desinteresse pela oração, desinteresse pela comunhão com os irmãos, pelo dia do Senhor, pelo culto divino. Esse desinteresse mostra que a pessoa está fraca espiritualmente. Mas não só desinteresse, medo. Irmãos salvos em Cristo Jesus podem estar abrigando em seu coração algum medo. Por exemplo, medo do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, ninguém sai por aí dando marteladas na testa porque é gostoso. Ninguém gosta de sofrer. Mas você já observou como que as pessoas, e inclusive muitos crentes, temem o sofrimento? Olham para o sofrimento, muitas igrejas até ensinam que sofrimento é sinal de pecado, e às vezes pode ser mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele que foi conhecido como homem de dores e que sabe o que é padecer, não cometeu um pecado sequer. E aí? Estamos falando do Senhor Jesus. Sofrimento nem sempre é sinal de pecado. Sofrimento faz parte da realidade humana. O simples fato de você um dia ter nascido e estar nessa vida, você já está sujeito ao sofrimento. Aliás, a gente já entra nesse mundo chorando, né? E se você não chora quando nasce, dizem, né, que aí o médico tem que dar uns tapas lá para ver se seu pulmão expande, e diz que o choro é justamente pela dor causada pelo primeiro respirar, né, o expandir do pulmão. Dizem que é isso, não sei. Mas fato é, nenhuma criança sai do ventre da sua mãe pulando de alegria, sorrindo e cantando. Todas saem chorando. A gente já entra no mundo chorando, irmãos. Como não fazer parte da nossa vida o sofrimento? O sofrimento na vida do servo de Deus, ele é didático. É Deus trabalhando o coração da pessoa, moldando o coração da pessoa. Mas tem muito crente que tem medo do sofrimento. Outros têm medo de perder um ente querido. Eu confesso que eu estou preparado para ir a hora que Deus quiser. Mas é difícil pensar em ver um ente querido nosso ir embora antes da gente, é difícil. Todos nós aqui já lidamos com a morte de alguém querido. Tem crente que tem medo do futuro. Há pouco nós cantamos, né? Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Mas tem muito crente que tem medo do futuro. O que será que vai ser amanhã? O que será de mim amanhã? E não estou falando aqui de pessoas que não têm a salvação, são pessoas salvas em Cristo Jesus, mas que por algum motivo não estão desfrutando da alegria da salvação. Infelizmente isso é possível. E você está passando por um momento de fraqueza na sua vida. Há outros motivos para a fraqueza espiritual, como por exemplo o egoísmo. A autoconfiança, isolamento. Crente que quer viver isolado, enfraquece. A vida cristã foi feita para ser vivida em comunidade, em comunhão. Eu não conheço um crente, um só crente, que vivendo isolado dos demais irmãos, não se importando com a comunhão com os irmãos, seja forte espiritualmente. Com exceção
de um missionário, como a gente conhece casos de missionários que estão sozinhos no meio de um povo totalmente hostil ao Evangelho, mas ele continua firme na fé em Cristo Jesus, fazendo o seu trabalho lá. Mas são casos extremos. Agora, aquele que se diz crente em Cristo Jesus e não valoriza a comunhão com os irmãos, não valoriza o culto a Deus, não valoriza a casa do Senhor, esse vai enfraquecer espiritualmente. Mas qual é a ordem da palavra de Deus para nós em relação a esses irmãos? Compadecei-vos. Mas aqui Judas, ele descreve um outro motivo para a fraqueza espiritual. E esse motivo é a dúvida. Quando ele diz compadecei-vos, ele está dizendo mostrem piedade, mostrem misericórdia. Quando você encontrar um irmão que está com dúvidas, está enfrentando dúvidas em seu coração, em relação à fé. Quando você encontrar um irmão que estiver com dificuldades e estiver dizendo, eu estou fraco na fé, meus pensamentos estão dominando a minha mente, e são pensamentos que mexem comigo, abalam a minha confiança em Deus. Quando você encontrar um irmão assim, compadeça-se dele, tenha compaixão, tenha misericórdia. Enquanto os crentes aguardam ansiosamente a manifestação da misericórdia de Cristo no dia da sua vinda, da sua volta, os crentes devem viver e exercer misericórdia para com todos os irmãos, especialmente os que estão fracos na fé, os que estão titubeando, os que estão tendo algum momento de dúvida e de fraqueza espiritual. Devemos ter compaixão desses irmãos. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18, Pedro fala daqueles que estavam quase deixando o caminho do erro, mas haviam sido enganados pelos falsos mestres com as suas paixões carnais. Eles estavam prestes a fugir dos que andam no erro, mas estavam perigando, estavam correndo risco. Talvez se enquadre aqui nesse caso. Ou então, como Paulo disse lá em Romanos 16, verso 18, porque se esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e assim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, dos imaturos na fé. Assim agem os falsos mestres. Eles sabem dizer palavras que massageiam o ego das pessoas. Você não vai encontrar um só falso profeta, um só falso mestre que não seja habilidoso em massagear o ego das pessoas. Quando você ouvir pregação, ensinamento, que diz que você é a florzinha de Jesus, o queridinho de Deus, não importa quem você é, quem você seja, Deus te ama do jeito que você é, e você é especial para Deus. Há um fundo de verdade nessas palavras, porém, nós sabemos que a motivação dessas pessoas, desses falsos mestres, é enganar você. Não, você não precisa de mudança nenhuma, porque afinal de contas, se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, Ele não nos teria feito diferentes um do outro. Deus te ama do jeito que você é, e assim vai, as mentiras. E tem muita gente acreditando, muitos crentes imaturos, incautos na fé, que estão na dúvida, estão tendo dúvidas em seu coração, acabam caindo na conversa desses falsos mestres. Substantivo dúvida, aqui no verso 22, estão na dúvida, né? Literalmente significa os que estão duvidando, né? Até Judas usa o verbo estar, né? Estão na dúvida, ou seja, são pessoas que estão
duvidando, vivendo em dúvidas. Todos nós temos dúvidas, irmãos. Todos nós temos questões, questionamentos em nosso coração. Mas nós não podemos jamais permitir que uma dúvida em nosso coração assuma a liderança da nossa alma, permitir que uma dúvida seja mais forte do que a nossa fé em Cristo Jesus. E se encontrarmos irmãos nessas condições, devemos ter compaixão deles. Sabe por quê? Porque um dia será a nossa vez. Um dia haveremos de enfrentar dificuldades em nosso coração também, e será de grande valia, será muito importante termos ao nosso lado irmãos que tenham compaixão de nós. Será muito importante termos ao nosso lado irmãos que nos acolherão com compaixão e nos ajudarão na caminhada. Irmãos que estão começando na caminhada da fé, geralmente eles têm muita empolgação, disposição de servir e desejo de saírem pregando o Evangelho. Mas por faltar-lhes consistência teológica e bíblica, por faltar-lhes um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, no primeiro embate que tiverem com um falso mestre habilidoso, eles podem vir cheios de dúvidas. Sabe uma dificuldade que a igreja tem tido ultimamente, e eu tenho pensado sobre isso, tenho orado sobre isso, tenho tentado buscar uma solução para isso? É quando os nossos jovens, eles estão aqui conosco, firmes na presença do Senhor, louvando, servindo ao Senhor, quando chega a hora deles entrarem na faculdade. Eu não sei se essa estatística está certa, mas eu creio que deve ser algo parecido. Dizem que mais de 70% dos jovens cristãos, quando entram numa faculdade, especialmente faculdade pública, embora hoje em dia está tudo igual, está tudo nivelado por baixo, mas quando entram numa faculdade, mais de 70% dos jovens cristãos abandonam a fé. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram rebater, eles não conseguiram debater e rebater e derrubar argumentos falaciosos que eles ouvem nas faculdades. E até certo ponto isso também é culpa da igreja. A igreja deve preparar melhor os seus jovens para esses ambientes. A igreja deve trabalhar melhor os seus jovens para ajudá-los quando eles ingressarem nesses ambientes. E tem faltado isso, irmãos. Eu louvo a Deus, aqui na nossa igreja, os nossos jovens têm boa instrução. E é uma instrução que não acontece só aos domingos. Se você pega o grupo de WhatsApp dos jovens ali, toda semana tem um assunto ali difícil de ser tratado e sendo tratado ali. É muito bom. E a gente vai ouvindo a opinião de cada um, vai ouvindo a fala de cada um e vamos vendo no que a gente pode ajudar as pessoas. Mas uma coisa é fato, nós precisamos, irmãos, atentar para os irmãos que estão mais fracos na fé, que trazem dúvidas em seu coração, dúvidas de coisas que para nós parecem simples. Nossa, mas o irmão ainda está nessa ainda. Tem tanta coisa mais importante para ser vista. Mas a irmã ainda está pensando assim ainda, está tendo luta nessa área. Irmãos, aqui estamos todos crescendo, e cada um no seu nível, mas estamos todos crescendo. E nós precisamos ter compaixão. O que temos que entender é que os nossos inimigos não estão brincando em destruir a nossa fé. O inimigo da nossa alma, ele não descansa, ele quer destruir a nossa fé o tempo todo. Se ele conseguir abalar a nossa confiança em Cristo Jesus,
Ele já venceu, já teve uma batalha vencida, ele já venceu essa batalha. Se Satanás consegue pôr dúvidas no seu coração em relação ao amor de Cristo, em relação ao poder de Deus, em relação ao que as Escrituras Sagradas dizem, então ele já venceu essa batalha. Na nossa tradução, aqui na nossa versão, está assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A versão Almeida Corrigida Fiel traz assim este versículo, essa parte do versículo: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Parece que está completamente diferente, né? A nossa versão fala de alguns que estão na dúvida, e a Almeida Corrigida Fiel fala de termos piedade de alguns usando de discernimento para com esses irmãos. A bem da verdade, não tem nada de contraditório aqui, as duas traduções se complementam. O que temos aqui, então, é um complemento dessas versões, dizendo para nós que o mandamento que fica para nós aqui é que devemos evitar a todo custo uma crítica ferina e mordaz, mas em vez disso, demonstrarmos compaixão e amor para com aqueles irmãos que estiverem fraquejando e lutando contra dúvidas. Então, se você encontrar um irmão ou uma irmã em nosso meio que está trazendo dúvidas, que você diz assim: mas puxa vida, isso aí é do beabá da vida cristã, esses são os primeiros passos da vida cristã, esse irmão ainda está nessa ainda. Não seja ferino, não seja essa pessoa amarga e ferina, tenha paciência, compadeça-se desse irmão e ajude-o a crescer. Se você tem mais conhecimento do que ele, seja paciente, compadeça desse irmão e ajude ele a crescer, porque crescendo no conhecimento, ele também exercitará a sua fé e fortalecerá a sua fé em Cristo Jesus. Tenha paciência. Às vezes na igreja nós não demonstramos essa paciência com as pessoas. E eu falo por mim mesmo. Às vezes me falta paciência. Você não faz ideia de quanto que é desgastante para o pastor, para um pregador, domingo após domingo, falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, e a igreja continuando do mesmo jeito, agindo da mesma forma. Quantas vezes nós falamos: domingo é o dia do Senhor, não é nosso. Esse dia é do Senhor, consagre-o a Deus. Eu acho que não tem um domingo sequer que eu não fale sobre isso, sobre a guarda do dia do Senhor aqui. Difícil domingo que eu não fale. E tem hora que cansa, tem hora que a gente fica... Eu chego a ficar até impaciente de ver irmãos fazendo qualquer coisa, menos estar no dia do Senhor, na casa do Senhor, cultuando a Deus. Mas eu lembro que eu preciso ter paciência, porque Deus tem paciência comigo. Quando eu penso nas muitas vezes que Deus tem sido paciente comigo, tem me mostrado a vontade dEle e eu tenho feito a minha própria vontade, pecando contra o Senhor, eu lembro que a misericórdia, o exercício da misericórdia, da compaixão, revela que eu entendi o quanto Deus tem sido misericordioso comigo. Mas nós precisamos, irmãos, continuar firmes, porque a impaciência, a grosseria, a arrogância de nossa parte causarão constrangimento no irmão mais fraco. Eu não vou falar nada não, porque vai que eu abro a boca, as pessoas vão me ridicularizar. Eu já vi isso acontecer aqui entre nós, e me dá uma tristeza muito grande, porque não só o irmão está sendo melindroso, mas também da parte nossa houve algum erro, houve algum excesso que causou esse bloqueio, causou essa situação. E nós precisamos repensar as nossas atitudes e agirmos de forma compassiva, com compaixão, com paciência, para com aqueles que estão mais fracos na fé, que estão carregando alguma dúvida em seu coração.
E lembrando que se nós não tivermos amor por esses irmãos, paciência com esses irmãos, para ajudá-los a se fortalecerem na fé, eles serão facilmente apanhados pelos falsos mestres, quando estes vierem falando com lisonjas, como disse o apóstolo Paulo, adulando, bajulando. Porque se tem uma coisa que crente fraco gosta, é de ser mimado, é de ser afagado no seu ego, de ser tratado como um bibelozinho, um bebezinho. E o falso mestre sabe fazer isso. Mas não adianta eu falar do falso mestre na sua habilidade mentirosa, enganosa, bajuladora, se eu, tendo a verdade, não a aplico em amor. Quando eu não demonstro amor, quando eu não demonstro compaixão para com o irmão que está fraco na fé, de que adianta eu acusar o falso mestre de ser um bajulador, um enganador, e dizer, toma cuidado com esse tipo de gente, se eu, tendo a verdade, não falo a verdade para você em amor. Se eu não estou verdadeiramente amando você e dizendo para você aquilo que você precisa ouvir. Precisamos tomar muito cuidado. Alguém disse que a verdade sem amor é como uma cirurgia sem anestesia. Essa semana eu fui ao dentista e o meu dentista, em determinado momento lá, ele falou, vou precisar aplicar uma anestesia. Manda ver, doutor. Pode aplicar anestesia, ainda bem que alguém inventou esse negócio. Pode aplicar anestesia. Ele falou, mas é só uma picadinha, não tem problema. Eu acho que ele pensou que eu tinha medo de anestesias. Não. Eu não gosto daquele motorzinho encostando no nervo, aquilo aqui é horrível, né? Mas a anestesia, vai lá, manda brasa. Vai doer um pouquinho no começo, mas depois vai dar certo. Eu fico imaginando uma cirurgia sem anestesia. No passado era assim, eles faziam cirurgias, amputações sem anestesia, imagina. Dizer a verdade sem amor é como fazer uma cirurgia sem anestesia. E nós precisamos acolher esses irmãos na fé e ajudá-los. Porque tão desastrosa quanto a mentira aduladora dos falsos mestres, tão desastrosa é a verdade sem amor por parte daqueles que deveriam amar os irmãos que estão fracos na fé. Judas continua descrevendo como deve ser a nossa ação em favor desses irmãos fracos na fé. E ele fala, salvai-os, arrebatando-os do fogo. A primeira imagem que vem à minha mente é de um bombeiro entrando num incêndio. Eu nunca vi pessoalmente, a não ser em filmes, o bombeiro entrando num lugar cheio, pegando fogo, cheio de chamas, e ele entra com aquela roupa toda e vai e resgata a pessoa que está correndo risco de morte ali no incêndio. E Judas usa exatamente uma figura parecida. Ele diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Obviamente o fogo aqui é a condenação eterna. Estaria Judas dizendo que nós, crentes, podemos salvar os pecadores? Estaria Judas dizendo que eu, Olivar, pecador, eu posso resgatar um pecador do inferno? Não, não é isso que ele está dizendo, porque a Bíblia em lugar algum diz isso. Quem resgata o pecador é Jesus Cristo. Mas aqui o que Judas está nos dizendo é que nós somos os instrumentos que Deus usa para levar Cristo a essas pessoas,
levar a verdade a essas pessoas e assim vê-las resgatadas da condenação eterna. Mas quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Nós apenas somos os instrumentos de Deus. Somos apenas os meios, os instrumentos que Ele usa. Só isso. Agora, precisamos dizer a verdade em amor para esses irmãos. E precisamos deixar bem claro para eles que corações vacilantes, uma fé que fica titubeando, que fica duvidando, um coração que fica duvidando da obra de Cristo, essa pessoa não está apenas fraca espiritualmente, ela está pecando. E está pecando com o pecado de incredulidade. Quando você encontrar um irmão que está fraquejando na fé, está com dúvidas, tenha compaixão dele, mas a melhor maneira de você mostrar compaixão por esse irmão é falando a verdade para ele, dizendo: o que você está fazendo é pecado. Você está alimentando um pecado no seu coração, o pecado da incredulidade. E se você quer ver como Deus trata o pecado da incredulidade, veja a história de Israel. Lembra dos espias? 12 espias foram enviados para ver a terra. Dos 12, 10 voltaram trazendo péssimas notícias. 2 voltaram dizendo: e daí que tenha gigantes naquela terra? E daí que aos nossos próprios olhos nós nos vimos como gafanhotos perto deles? Não tem problema, a terra mana leite e mel. Para carregar um cacho de uva lá precisa de 2 homens. Vale a pena. Mas mais do que isso, a gente não pode esquecer que foi Deus quem nos trouxe aqui. Não podemos esquecer que Deus prometeu dar-nos essa terra. É promessa dele e ele vai cumprir. Não se trata apenas da terra ser boa, se trata de obediência à palavra de Deus. E a história a gente já sabe. Apenas esses 2, Josué e Calebe, da velha geração, entraram em Canaã. Porque os 10 espias e todos os daquela geração padeceram no deserto. Ficaram, o que deveria ser feito em alguns meses, eles ficaram 40 anos no deserto, perambulando no deserto. Até que aquela velha geração morresse e a nova geração entrasse em Canaã. Veja que Deus não faltou com a promessa dele. Mas a incredulidade impediu aqueles de usufruírem da promessa de Deus. Poderia citar outros casos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que mostram o perigo da incredulidade. É um pecado. Então, meu irmão, termos dúvidas faz parte da natureza humana, faz parte da nossa jornada nessa vida. Porém, não podemos minimizar os efeitos delas e muito menos minimizar as consequências das dúvidas. Não podemos jamais tratá-la como se fosse uma coisa de menos importância. Não, é algo pecaminoso aos olhos de Deus. E deve ser evitado por nós o pecado da incredulidade. Uma coisa é você ter dúvidas por não entender o que está acontecendo. Outra coisa é Cristo dizer para você: eu morri para te salvar. E você dizer assim: mas será que eu fui salvo mesmo? Será que Jesus tem poder mesmo? Será que o poder de Jesus é tão grande assim que pode salvar um pecador como eu? Isso é incredulidade. Não estou falando aqui de você não ter todo o conhecimento. Não é isso. Eu estou falando do conhecimento que você tem, mas você duvida, ao invés de crer em Cristo Jesus. Não brinque com isso. Incredulidade é pecado, e é um pecado grave aos olhos de Deus, e trará sérias consequências para a sua vida. Não brinque com isso. A melhor maneira de você ajudar um irmão que está fraquejando na fé é mostrando para ele que a fraqueza da fé dele pode, infelizmente, ser o pecado da incredulidade abrigado no coração dele. E ajude-o
a vencer essa incredulidade. Ajude-o, é o que Judas está dizendo aqui. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ou seja, arrebatar significa arrancar com força, tomar com força. Pense aqui novamente no bombeiro entrando num prédio em chamas e lá tem uma criança lá no fundo que vai morrer se ele não socorrê-la. Ele não vai chegar lá, brincar com a criança, sentar no chão, brincar, contar historinhas para a criança, distrair a criança. Olha, aquela viga em chamas vai cair na cabeça da criança. Deixa eu distraí-la, para ela não ver o perigo. Não, ele vai chegar lá, vai enfrentar as chamas, o perigo, e vai agarrar aquela criança, enrolá-la ali na sua capa, protegê-la, e vai sair dali o quanto antes. É uma questão de urgência. Se você está encontrando, se na sua família, na sua casa, você tem alguém que está fraco espiritualmente, não demore mais tempo, arranque-o dessa fraqueza espiritual. Eu sei que quem fortalece o nosso coração é o Espírito Santo, mas Ele usa pessoas, Ele usa servos dEle para animar o nosso coração. E eu digo para você que nem todas as palavras que me animaram foram palavras que eu gostei de ouvir. Aliás, as principais vezes da minha vida em que eu estava fraco, palavras que me reanimaram não foram aquelas que massagearam meu ego, mas foram aquelas do tipo: toma jeito, deixa de ser criança, deixa de ser menino, cresça. Doeu ouvir a verdade, mas foi bom. Foi bom. Às vezes a pessoa precisa mesmo de uma palavra mais branda, uma palavra mais mansa, né? Mas às vezes um choque de realidade. Eu lembro recentemente que minha esposa e eu passamos, eu acompanhando a minha esposa, quem passou foi ela, mas eu acompanhando a minha esposa. Eu lembro que em dezembro, finalzinho de novembro do ano passado, quando procuramos o médico, ela foi encaminhada para um mastologista, já com os exames na mão. E o diagnóstico que ela havia recebido da ginecologista era que o lado direito, a mama direita, tinha um tumor benigno, nada preocupante. O esquerdo tinha lá uma coisinha lá, mas parecia não ser nada grave. Por isso ela falou: mas eu vou encaminhar vocês para um especialista. Foi sábia. E fomos então para o Dr. Rômulo. E o Dr. Rômulo, quando ele pega ali os exames, o jeito que ele falou, eu, a princípio, já levei um choque. Ele falou: tudo bem, da mama direita é benigno, da esquerda tem uma calcificação aqui, tem uma imagenzinha aqui que eu não estou gostando e vai ser cirurgia também. Aquele momento, cirurgia assim, de cara. Mas ele agiu certo. O oncologista da minha esposa, Dr. Aaron, ele comentou que a cirurgia foi precisa, foi na hora certa. Aconteceu na hora certa. Tinha que ter sido. E ela foi crucial para o sucesso do tratamento da minha esposa. Agora eu fiquei imaginando se eu fosse nesse médico e ele dissesse assim: olha, tá, tem aqui uma imagenzinha aqui, mas não é nada demais. Pode esperar, pode ficar tranquilo. O dia que você quiser, a gente faz a cirurgia, mas não tem nada urgente, não, pode ficar tranquilo. Segundo um outro médico que acompanha minha esposa, ele disse assim: olha, mais um pouco. Se tivesse demorado mais um pouquinho para fazer a cirurgia, o câncer teria saído do duto do seio e teria tomado conta.
aí seria muito mais complicado. Às vezes, dizer a verdade requer esse tom drástico e urgente. Imagine a seguinte cena. De longe você vê uma criança brincando no trilho de um trem. E aí você conhece aquela criança e sabe que aquela criança é surda. Ela não ouve nada. Portanto, ela não está vendo e nem ouvindo o trem vindo a toda velocidade lá longe. Você não tem tempo de correr até ela para tirá-la do trem, do trilho do trem. Se você fizer isso, o trem chega antes e mata a criança. O que você faria para chamar a atenção dessa criança surda? O que você faria? Faria de tudo para chamar a atenção dela e saia, está vindo o trem. Você não ficaria ali olhando assim, puxa vida, está faltando 500 metros, 480, 300, 200, 50 metros, já era. Você não vai fazer assim. Você vai com todo o desespero chamar a atenção daquela pessoa, daquela criança. Não é? É exatamente essa ideia que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos que estão fracos na fé. Devemos ter esse sentido de urgência, de desespero. Irmão, cuidado, a situação é perigosa, você está andando num trilho perigoso. Diga a verdade com amor, e às vezes dizer a verdade em amor não significa ser delicado. Dizer a verdade em amor nem sempre significa você ser delicado no falar. Dizer a verdade em amor significa mostrar para aquela pessoa o quanto ela é importante. E por isso mesmo ela precisa deixar de lado aquela dúvida, porque ela está desonrando alguém ainda mais importante que é Deus. Diga a verdade em amor, mas arrebate essa pessoa do fogo. Não permita que esse irmão continue caminhando desse jeito. Ajude-o a vencer a dúvida. O outro grupo de pessoas ao qual Judas se refere aqui são os pecadores não convertidos. Ele diz assim: quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha. A Nova Versão Transformadora traduz assim este versículo, ou essa parte do versículo. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Aí ficou mais fácil a gente entender, né? Nós temos que amar as pessoas, amar os pecadores, mas jamais tomarmos parte no pecado deles. Temos sim que acolher os pecadores. Esses dias, numa conversa com uma pessoa, ela sabe que eu sou pastor, ele falou assim, perguntou para mim: se entrar um homossexual na sua igreja, você vai permitir? Não, você vai impedi-lo de entrar na igreja? Eu disse, não. Mas então você não é contra o homossexualismo? Você é totalmente contra. Assim como eu não impediria um adúltero, assim como eu não impediria um corrupto, político corrupto, assim como eu não impediria uma prostituta, um assassino, eu não impediria ninguém de entrar na igreja. Porque é aqui que os pecadores precisam estar. É aqui que eles precisam vir e ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, pela misericórdia de Deus, serem alcançados e salvos e transformados. Da mesma forma acontece com o homossexual. Agora, não posso impedir ninguém de entrar aqui. Agora, se a pessoa disser assim, mas eu quero ser membro da igreja, ok? A primeira coisa que você vai ter que mostrar é conversão verdadeira.
Eu não sei, eu não conheço o coração das pessoas. Mas para você ser igreja de Cristo, de verdade, você tem que ser convertido a Cristo. É o primeiro passo. O novo nascimento, o nascer de novo. Então, se você quer seguir a Cristo, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Há muitas pessoas que querem seguir a Cristo. Desde os dias lá do Novo Testamento a gente vê isso. Pessoas que querem seguir a Cristo, mas não querem nascer de novo. Não querem crucificar o seu eu e andarem em novidade de vida na presença de Cristo. Não querem mudança de vida. E é por isso que a gente tem visto hoje em dia igrejas, entre aspas, inclusivas. Esses dias eu vi um pastor que no passado era um pastor renomado, as pessoas ouviam as mensagens dele, hoje apostatou totalmente da fé, Ricardo Gondim. E Ricardo Gondim, dizendo em claro e bom tom que na igreja dele os homossexuais são bem-vindos. Mas ele não disse o que eu disse há pouco. Sim, todos são bem-vindos aqui. Mas aqui você vai ser provocado a mudança de vida. O Gondim disse assim, não, Deus te ama do jeito que você é. Foi Deus quem te criou assim? Não. Deus não criou você homossexual. Deus não te criou adúltero. Deus não te criou mentiroso. Deus não te criou viciado. Quem fez isso foi o pecado. É o pecado no seu coração. Te faz ser o que você é. E Judas deixa bem claro, nós devemos acolher essas pessoas. Mas nós devemos fazer isso com cautela. Ou seja, cautela em relação ao pecado. Eu sei que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque é possível que entre uma pessoa mal intencionada aqui na igreja, só para gravar a mensagem, embora não precisa nisso, né? Vai estar no YouTube daqui a pouco, todo mundo vai ver isso aí, essa mensagem. Mas é possível que alguém entre aqui só para pegar algum furo nosso, vamos dizer assim, alguma falha nossa aqui, segundo o politicamente correto, é claro, né? E processar-nos. Já vi colegas passando por isso. Não quero passar por isso, mas se tiver que passar, vou passar. Mas não vou deixar de falar a verdade. Não vou me calar por causa disso. Mas nós precisamos deixar bem claro para as pessoas, sejam elas quem for, amamos você. Queremos acolher você. Mas aqui, a mesma norma para mim é para você também. E essa norma é, vamos lutar contra o pecado. Judas diz que é para termos cautela, temor, eu uso a palavra temor aqui, no sentido de cautela, devemos ficar atentos. Atentos ao quê? Ao pecado deles, para não cairmos no pecado deles. E meus irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. De vez em quando a gente fica sabendo de pastores que foram instrumentos nas mãos de Deus na restauração de casamentos. E aí ficamos sabendo que o pastor caiu em adultério. Como assim? Ele ajudou dezenas, centenas de casais que tiveram esse problema. Como é que ele caiu nesse problema? A bem da verdade, irmãos, é o que Paulo nos diz. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado. E a postura que devemos ter é de compaixão pelos pecadores, mas de ódio, de repulsa pelo pecado deles.
detestando até a roupa contaminada pela carne, ou seja, detestando os pecados que eles cometem. Sabe por que a gente cai no pecado? É porque a gente ainda não detesta o pecado. É porque ainda a gente não detesta o pecado. Por isso a gente cai nele. Seja qual for o pecado. Sabe aquele pecado que vem se repetindo na sua vida? Você não está lidando biblicamente com ele, por isso que ele está se repetindo na sua vida. Mas o grande motivo pelo qual você não está vencendo esse pecado é porque você ainda não o detesta. Eu lembro do meu pai. Meu pai fumou 44 anos. Era comum a cena, chegarmos em casa à tardezinha, por volta das 5 horas, 6 horas da tarde, papai sentado a gente chama de taipa, né? Na taipa do fogão, naquela base do fogão, sentado ali, apoiado na mesa, picando fumo. Fazia lá os seus 40, 50 cigarrinhos de palha para fumar no dia seguinte. Ele fumou 44 anos, até que um dia ele foi confrontado pelo reverendo Oscar Botilheiro. Na época era novo, pastor novinho ainda, não tinha nem 30 anos. E o pastor Oscar Botilheiro, bem naquele momento, foi visitar meu pai, visitar a gente, e viu meu pai ali picando fumo e fazendo seu cigarro. Naqueles tempos, não era uma coisa estranha crente fumar. Não era estranho. Pelo menos na nossa região lá, era uma coisa normal, crente fumar. Quando o pastor Oscar chegou para o meu pai e viu aquela cena, ele disse assim: ô, senhor Josué, o senhor, ele era diácono, hein? Diácono emérito ainda. O senhor é um diácono emérito, um homem de Deus, um exemplo para a nossa igreja. Mas esse cigarrinho, hein? Só falou assim, meu pai, o que tem meu cigarrinho? Nunca ninguém falou nada dele. Aí ele foi, conversou com jeito com meu pai. Eu lembro da cena do meu pai pegando um rolo de fumo, porque o fumo que ele usava era aquele rolo de corda, né? Eu estou falando grego para alguns aqui, você nunca viu, mas era o rolo de fumo. Ele pegou o rolo de fumo, devia ter uns 2 quilos mais ou menos, pegou a palha e todo o cigarrinho que ele havia feito até então e jogou tudo no fogo. Naquela noite todo mundo fumou lá em casa. Era fogão a lenha, né? Todo mundo fumou, foi uma fumaceira só. E o papai nunca mais fumou. E eu lembro do papai dizendo uma vez assim: olha, no começo foi difícil. Tinha dia que eu passava perto de alguém, a pessoa estava fumando, a vontade era avançar na pessoa, pegar o cigarro e fumar. Mas depois eu fui pegando um nojo daquilo, mas um nojo do cigarro, eu não aguento mais, nem um cheiro disso. E ele nunca mais fumou. Quando a gente pega nojo do pecado, quando a gente pega asco pelo pecado, a gente se afasta dele, mas a gente só consegue isso com a graça de Deus. A gente só consegue isso agarrando-se a Cristo Jesus, não permitindo que dúvidas entrem em nosso coração e nos firmando em Cristo. Seja qual for o pecado, se ele se repete em nossa vida, é porque a gente ainda o ama, é porque a gente ainda tem prazer nele. Porque o dia que esse pecado se torna algo asqueroso para nós, algo nojento para nós, nós nos afastamos. Nós nos afastamos. Por isso Judas diz: ame o pecador, mas odeie, deteste as práticas pecaminosas dele. Sabe por quê? Porque se você não detestar as práticas pecaminosas do outro, mais cedo ou mais tarde, você estará praticando essas coisas. Lembra que eu falei agora há pouco do exemplo de pastores que ajudaram tantos casais e de repente agora eles se encontram em adultério? Foi porque no tratar do adultério dos outros, ele não passou a odiar
esse maldito pecado. Ele passou a tratar esse pecado apenas como osso do ofício, né? Ossos do ofício. Faz parte do ministério dele tratar de pessoas assim, e ele não cuidou do coração dele até que um dia o coração dele quis experimentar o adultério. Odeie o pecado, porque qualquer sinal de apreço, de apego pelo pecado, você cairá. Tenhamos compaixão dos nossos irmãos que estão fracos na fé. E se nós, como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 6, se nós que somos fortes, estamos firmes na fé, encontrarmos alguém assim, sejamos compassivos com esse irmão, tratando com espírito de brandura. No caso dos não convertidos, a única forma desse não convertido ter a sua vida transformada é ter a sua vida transformada por Cristo. E ele precisa ouvir o Evangelho. E ele precisa saber que as obras que ele pratica são detestáveis a Deus e também detestáveis a você. Mas nem por isso você dará as costas a ele, nem por isso você se apartará dele. Pelo contrário, você estará ali, pronto a ensinar-lhe a verdade, a caminhar com ele, até, quem sabe, vê-lo convertido a Cristo Jesus. Que essa é a solução para o pecador. Encerro aqui perguntando a você, como você tem lidado com aqueles irmãos que têm mostrado fraqueza na fé? Como tem sido a sua postura para com esses irmãos que têm mostrado fraqueza, dificuldade, que não têm o mesmo conhecimento que você tem, não têm a mesma firmeza que você tem? Como você tem tratado esses irmãos? Se você é esse irmão que está fraco na fé, eu pergunto a você, onde você tem buscado forças? Você valoriza a igreja de Cristo? Você valoriza o corpo de Cristo? Não há outro lugar onde você será fortalecido espiritualmente, a não ser aqui, a não ser com o povo de Deus. Há em seu coração compaixão por esses irmãos que estão fraquejando na fé? Vá até eles, arrebate-os, arranque-os desse lugar de condenação, traga-os para a comunhão com Cristo. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse para nós, lá em Gálatas 6, 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, maduros na fé, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo tanto exorta aqui para a responsabilidade coletiva como individual. Eu devo ajudar você a levar os seus fardos, mas existe a responsabilidade pessoal, sua, minha, que só eu posso carregar e só você deve carregar a sua. E você não pode jogar no ombro do outro irmão. Nós dependemos da igreja para crescermos espiritualmente, mas existe o exercício devocional, existe aquela parte que diz respeito a nós, individualmente. E quanto àqueles que ainda não são convertidos, como tem sido o seu tratamento com eles?
Mostre-lhes compaixão, diga-lhes que eles estão perdidos e precisam se arrepender dos seus pecados, eles precisam confessar a Cristo como Senhor, eles precisam urgentemente de Cristo. Eu sei que eu vou levar pedrada por causa disso, mas eu vou dizer assim mesmo. Eu fico triste quando eu vejo que as pessoas inventam métodos e métodos de evangelismo que não evangeliza nada. Por exemplo, estender uma faixa na rua dizendo: Jesus te ama. Isso não é evangelismo, irmãos. Ou então vou fazer malabares ali no semáforo, e os instrumentos de malabares têm frases escritas, né? Jesus te ama, Jesus salva, e eu vou ficar lá fazendo malabares, estou evangelizando. Isso não é evangelismo. Vamos fazer teatro, fazer mímica, né? Pantomima. Isso não é evangelismo. Isso é expressão artística, mas não tem nada a ver com evangelismo, irmãos. Evangelismo de verdade, mas você não precisa nem de caixa de som. Evangelismo de verdade é você chegar onde a pessoa estiver, seja na praça, seja no ponto de ônibus, seja onde estiver, e você puxar assunto com essa pessoa e pregar o evangelho. Porque pode ser a única vez que você vai ver essa pessoa na sua vida. E pode ser a única chance que essa pessoa terá de ouvir o evangelho. Evangelizar significa você abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para a pessoa e mostrar para a pessoa a única solução para ela, que é a conversão a Cristo Jesus, o arrependimento dos seus pecados. Quando tudo é evangelismo, nada é evangelismo, né? Simples assim. Não sou contra fazer teatro, não sou contra fazer... Mas dizer que isso é evangelismo não é. A fé, a Bíblia diz, não vem pela apresentação de teatro. A Bíblia não diz que a fé vem pela apresentação musical. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. O único método autorizado por Deus para a pregação do Evangelho é a pregação. Quer seja coletiva, ou quer seja individual, ali no tete a tete com a pessoa. Mas é a pregação da palavra de Deus. Vou para o Novo Testamento, eu não vejo os apóstolos fazendo teatro, não vejo os apóstolos fazendo peças musicais para chamar a atenção das pessoas. O que eu vejo é um Paulo entrando ali numa cidade, pregando o evangelho, as pessoas pegam ele, dão uma surra nele, jogam ele para fora da cidade, ele é dado como morto, e depois ali, puxando forças, pela graça de Deus, ele levanta e entra na cidade e continua pregando o evangelho. O que eu vejo é isso, é pregação, é um homem abrindo a boca e pregando o evangelho. Tem alguém lá no seu trabalho precisando ouvir a palavra de Deus? Tem, com certeza. Começando por você. Mas você já recebeu aqui hoje, então chegue amanhã no seu trabalho e fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Deus vai mostrar para você quem naquele momento precisa ouvir a palavra. E Ele vai direcionar. Agora, por favor, não pare os seus serviços para pregar o evangelho. Faça isso na hora do almoço. Você não foi pago, você não foi contratado para pregar o evangelho lá na empresa. Você foi contratado para prestar um serviço lá na empresa. Então trabalhe, dê bom testemunho na hora do almoço, no tempo livre. Então pregue o evangelho. Fique atento às pessoas ao seu redor. Tem muita gente sofrendo ao nosso redor. Tem muita gente padecendo ao nosso redor, angustiada, desesperada. E é só você começar a pregar o evangelho, mostrar a graça de Deus, mostrar o amor de Deus e o juízo de Deus sobre os pecadores. Haverá pessoas que estarão ali atentas, ávidas, para receber a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar o evangelho.
Você não aprendeu nada do que eu disse aqui hoje? Você não conseguiu reter nada do que eu disse? Dobre o seu joelho na presença de Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que ponha no seu coração, ponha nos seus lábios a palavra dele. A gente precisa depender cada vez mais do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. E cada vez menos, até chegar uma hora de não dependermos nada das nossas técnicas. Que Deus assim nos abençoe. E que sejamos pessoas compassivas, começando com os nossos irmãos e olhando também para os ímpios que precisam urgentemente da salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.